Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC TV. Eu sou Guilherme Macalossi. E o nosso programa analisa os cenários políticos e econômicos aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDC TV Digital, está aparecendo na sua tela os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar a sua mensagem, ela sempre é muito importante. Aliás, nós agradecemos sempre o público que nos prestigia todas as noites. E o nosso programa pode ser assistido às suas edições anteriores dos nossos mais diversos canais. Vou começar o programa de hoje falando sobre este impasse que, infelizmente, recai sobre o Ministério da Educação. Novamente, o Ministério da Educação, sob uma enorme polêmica, agora relativa ao currículo do pretenso ministro, porque ainda não está empossado e, portanto, está na expectativa, o Carlos Decotelli. O Carlos Decotelli, que foi nomeado para o cargo de ministro pelo presidente Jair Bolsonaro e que gerou uma enorme expectativa em virtude também do currículo. Currículo de inúmeros títulos. E este currículo, acho eu, ajudou o Decotelli, inclusive, a receber a nomeação. O presidente Bolsonaro estava buscando alguém que tivesse garbo acadêmico e, ao mesmo tempo, tivesse uma, digamos, capacidade de acomodação e de interlocução dentro dos poderes e juntamente ao Congresso Nacional. O Decotelli foi muito elogiado quando o seu nome veio a público, por todos, pelos ministros que o antecederam no cargo, pelo Congresso Nacional, através dos seus líderes políticos mais expressivos, inclusive pela imprensa, que sempre é muito crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Todos aplaudiram a nomeação do Decotelli. Mas eis que o currículo do Decotelli começa a ser questionado. Primeiro, em relação ao seu doutorado na Universidade de Rosário. O que aconteceu com o Decotelli? É importante a gente entender. Ele cursou todas as disciplinas necessárias para obter o título de doutor. Entretanto, a apresentação do trabalho de conclusão acabou não acontecendo. Ele apresentou um trabalho que aparentemente foi rejeitado, foi devolvido para ele e ele acabou não reapresentando. E com isso, obviamente, ele não tem o título de doutor, apesar de ter ali a certificação de ter cursado todas as matérias relativas à grade curricular para defender a tese e daí sim receber a titulação de doutor. E, obviamente, por não ter a titulação de doutor, ele também não tem o pós-doutorado, daí segundo a informação que estava no seu currículo Lattes, na Universidade Wuppertal, na Alemanha. Só para esclarecer, o pós-doutorado não é um título acadêmico, ele é um trabalho. Ele é uma experiência de trabalho. A Universidade Wuppertal, entretanto, afirma que o Decotelli, ele tem um trabalho de pesquisa realizado ali durante um período de meses. Mas esse trabalho de pesquisa não pode ser confundido com o pós-doutorado, são coisas distintas. Então, com esse questionamento relativo a esses aspectos da sua biografia acadêmica e a acusação de que ele teria plagiado um trabalho na Fundação Getúlio Vargas, e eu devo dizer, não acho que tenha plagiado, apesar de haver ali no texto trechos que são iguais, mas são poucos trechos. Eu creio que a intenção tenha sido, obviamente, fazer a referência bibliográfica, mas na falha do texto parece ser uma cópia. Vou dar este, digamos, salvo-conduto, porque o Decotelli é muito bem referenciado, inclusive por pessoas que conheço. Quando o nome dele foi
citado publicamente. Eu imediatamente fui consultar algumas pessoas que tinham conhecimento em relação ao Decotelli, todos foram muito elogiosos. Agora, inequivocadamente, quando você tem questionamentos relativos à forma com que o ministro se apresenta, né, e nós sabemos alguém que tem a possibilidade de ocupar um cargo de tamanho destaque na estrutura federal, como é o caso do Ministério da Educação, acaba sendo alvo do escrutínio público, porque, afinal de contas, vai liderar uma pasta que é fundamental, é a pasta que tem o maior orçamento no MEC. Essas questões que se impõem ao Decotelli, obviamente, fazem com que a sua presença no Ministério fique em impasse. E eu acho que o ponto central deste impasse é o adiamento da sua posse. O Palácio do Planalto, apesar de ele ter dado uma entrevista hoje, depois de toda esta polêmica, depois de ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro, de ter reafirmado que permanecia ministro, ele já estava dando expediente, inclusive no MEC, o ponto central é o fato de que o Palácio do Planalto adiou a sua posse. Então, é bem provável que o presidente Jair Bolsonaro e seus assessores mais próximos estejam procurando alguém para substituí-lo, porque ficou mal na foto, por assim dizer. O problema em si não é ter a titulação. Não é necessário ter titulação para ser ministro da Educação, assim como não é necessário titulação nenhuma para ser presidente da República. E que bom que não é necessário, porque, afinal de contas, são cargos de caráter político. Eu não me prendo ao tecnicismo excessivo. Eu acho que o cargo tem que ser político, o cargo ele tem que cumprir uma tarefa de interlocução, de gestão humana, de gestão política, mais do que necessariamente o currículo em si. Tem um monte de gente com currículo que não serve para ser ministro. Vamos pegar, por exemplo, o caso do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. O Ricardo Vélez Rodrigues, um homem de uma experiência acadêmica inquestionável. Li vários livros do Ricardo Vélez Rodrigues, tem uma bibliografia enorme. É um homem que tem um conhecimento em relação à história do patrimonialismo que é, eu diria, incomparável com muitos outros acadêmicos de enorme reputação no Brasil. Ele entrou no ministério e se viu perdido ali, Não sabia como gerenciar aquela enorme estrutura. Qual que era o ativo do Decotelli em relação aos demais? A experiência dentro do próprio Ministério da Educação. Decotelli foi presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o principal órgão interior do MEC, e tinha sido ano passado, portanto estava por dentro da estruturação dos programas, do desenvolvimento das iniciativas. Mas, inegavelmente, isso pesa. E eu acredito que agora nós vamos ter aí um período de análise interna do Palácio do Planalto para ver se isso é mantido, quer dizer, se vale a pena comprar esse novo desgaste envolvendo o titular do Ministério da Educação ou se daqui a pouco existe alguma alternativa ao seu nome. Vale ressaltar, o secretário de Educação do Paraná, ligado ao governo do Ratinho Júnior, estava sendo sondado para ocupar este mesmo cargo. Daqui a pouco, o presidente da República e seus assessores devem estar fazendo esta consulta para ver se é possível substituir o Decotelli. Mas, inegavelmente, ele acabou sendo prejudicado nessa história, digamos, aumentando o currículo com títulos acadêmicos que não possuía, o que eu acho necessário ressaltar aqui, uma prática corriqueira na política brasileira, e que tem que ser, sim, repudiada, não é adequado. A Dilma Rousseff, no passado recente, disse que tinha titulação acadêmica pela Unicamp, quando não tinha coisa nenhuma. O Aloysio Mercadante também disse que tinha titulações acadêmicas, como, por exemplo, doutorado, não tinha coisa nenhuma. E nós temos que, obviamente, levar em consideração isso, principalmente quando isso é trazido pelo próprio nomeado como um ativo para ocupar o cargo. Então vamos esperar o desenrolar disso. O lamentável é que seja mais uma polêmica envolvendo
o principal ministério do país, porque é o ministério do futuro do país, o Ministério da Educação. De qualquer modo, e lamento ainda mais ser uma coisa como essa acontecendo com esse personagem, o Decotelli, que me parece ser um nome que agregava muito, né, mas que acabou sendo ferido pelo contexto da sua situação curricular. Né? Aguardaremos aí os próximos passos dessa história. No programa de hoje, eu tenho o enorme prazer de receber aqui os meus queridos amigos, deputado Rui Irigaray, deputado estadual pelo PSL, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Rio Grande do Sul. Rui, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi, obrigado pela tua audiência e nossos telespectadores. Forte abraço, muito obrigado pela participação. E também o professor Ederson Porto, que é doutor em Direito Tributário. Doutor Ederson, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Aliás, já antecipar aqui que o professor Ederson está lançando este livro aqui, Compliance e Governança Corporativa, pela Laboratory, é assim que se pronuncia? Laboratory Press, uma abordagem prática e objetiva. Fala um pouquinho do livro, professor. É um trabalho que eu fiz ano passado e quando falaste do Decotelli é algo que é caro a mim, que trilhei a carreira acadêmica, obtive da forma correta a titulação que ele não ostenta. Então, depois de ter passado por todas essas etapas, acabei desenvolvendo esse trabalho, uma pesquisa de pós-doutorado, que não é título, como bem disseste. Após o doutorado, a gente desenvolve alguns estudos, e esse é um estudo aí que tem relevância muito prática para todas as empresas. A lei anticorrupção que veio para o Brasil aqui, ela veio tarde, já é da década de 70 norte-americana, então a gente só em 2013 recebe uma legislação anticorrupção no Brasil, e as instituições elas têm que almejar a seriedade, elas precisam almejar a lisura, a probidade, e isso é uma tônica agora do mundo corporativo moderno, então é algo que ninguém pode deixar de observar. Muito bem, parabéns aí pelo lançamento, professor. Então está aqui, Compliance e Governança Corporativa, que é um tema candente aí, tanto no setor público quanto no setor privado. Exatamente. E ainda mais no setor público, né, onde nós temos tanta falta de compliance. Tinham empresas estatais brasileiras que não tinham compliance, né, na época do Petrolão. E, aliás, a falta de compliance ajudou os agentes subversivos da lei a destruírem essas companhias. E só depois de muito tempo é que elas acabaram tendo. Então está aqui, belo trabalho, parabéns, professor. Obrigado, obrigado. Rui, eu não posso deixar de te questionar, tu que é um aliado de primeira hora do presidente da República, como é que tu está vendo essa questão envolvendo o MEC, antes de nós irmos para os nossos temas principais? Macalossi, eu vejo assim que o professor Decotelli é um homem altamente qualificado, preparado, e a gente, entrando na vida pública, a gente conhecendo um pouquinho mais os bastidores, a gente acaba vendo que os interesses, né, eles, de algumas pessoas, fazem com que as pessoas, nos bastidores, tentem desconstruir projetos. Então, qualquer um, hoje, que assumir o Ministério da Educação, vai ser atacado. O professor Decotelli, a gente vê pela história dele, e ele é reconhecido não é só por títulos, mas pela história dele, pelo trabalho que ele desenvolveu. Aqui no estado do Rio Grande do Sul... Fiz questão de ressaltar isso na minha análise inicial. E realmente foi importante o que tu fez, destacou a história do professor, e eu vejo assim que nós estamos aí com uma disputa, uma tentativa de desconstituição do presidente Bolsonaro por parte de alguns ministros do STF, não é a corte, é alguns ministros do STF, parte de alguns deputados, alguns senadores. Isso é uma disputa que nós estamos vendo aí de sangrar o governo Bolsonaro. Então, está bem claro para mim. Aqui eu quero até falar para os telespectadores quem é que foram os últimos ministros da educação do governo Dilma e do governo Lula. Aqui, ó, Fernando Haddad, Aloísio Mercadante, Cid Gomes, Tarso Genro. Olha só o nível... E o Aloísio que também teve problemas no currículo. Mas eu citei aqui, o que esse... Não, com todo o respeito que eu tenho, eu não sei se o pessoal, quem já me conhece sabe, eu não faço ataques pessoais. Aqui eu discuto projetos.
eu discuto ideias. Aqui eu fico na seara ideológica e também na seara profissional. O que a Luísio Mercadante, o que Fernando Haddad, o que Cid Gomes, o que Tarso Genro tem a acrescentar no Ministério da Educação? Como tu bem falaste, o futuro do Brasil está ali. O futuro do Brasil está ali. O que fizeram ali? Um aparelhamento ideológico, mas só um pouquinho. A história do Aloysio Mercadante comprova isso. A vida dele foi doutrinação, doutrinar as bases do PT, doutrinar a esquerda. Então, fizeram um aparelhamento do MEC. O presidente Bolsonaro, agora com a indicação do professor Decotelli, ele traz um profissional alinhado ao segmento educacional no Brasil, traz um homem respeitado. Infelizmente, né, essa notícia, que claro que ninguém fica feliz, né, de ser daqui a pouco uma informação ali não estava devida, mas é que o Brasil, caso nós venhamos a perder o professor Decotelli, o Brasil é que perde. Tu acha que ele devia ser mantido? Com certeza. Uma pessoa extremamente qualificada, a história dele diz isso. Nós não podemos pegar, mas não temos mais tempo, o Brasil não tem mais tempo para... Porque, Macalossi, tu sentou numa cadeira de uma secretaria, de um ministério, 6 meses para a coisa começar a andar. Para aquela pessoa que está ali, já pegar o fluxo... Secretaria municipal, secretaria estadual. Para qualquer órgão, qualquer cargo do executivo. Então, nós não temos mais tempo, o Brasil não tem mais tempo. O Brasil ficou no atraso. Nós estamos aqui para mudar o Brasil, para dar um novo rumo para o Brasil. E o presidente Bolsonaro está fazendo isso. Por isso que trouxe o professor Decotelli, que é um homem reconhecido. Aqui no Rio Grande do Sul, professor da FGV e da PUC, convidado da PUC. Então, tem uma grande história, já teve por um grande período aqui no estado do Rio Grande do Sul, palestrando e dando aulas. Então, uma pessoa que realmente muito agrada, acho que o Brasil e o setor aí, educacional no Brasil. Eu também acho que o presidente deveria manter o Decotelli como ministro da Educação. Mesmo com esse problema curricular, acho que vale mais no caso do Ministério da Educação o fato de ele ser uma pessoa reconhecida por muita gente que pode realmente realizar um trabalho efetivo ali e dar continuidade a programas que tiveram problemas ou que eventualmente não foram levados adiante. De fato, paralisar o MEC por mais esse tempo, eu acho que é ruim para todos nós, né? Muito bem. Melanie Rupental, vamos para os nossos temas principais. Nós vamos falar hoje bastante sobre desenvolvimento econômico e nós tivemos recentemente, né, o episódio envolvendo a saída do Mercado Livre aqui do Rio Grande do Sul. Nós abordamos muito aqui no Cruzando as Conversas, a RDC tratou muito disso. Por que nós tratamos? Porque nós entendemos que o desenvolvimento econômico para um estado como o Rio Grande do Sul, ainda mais, que é um estado que tem problemas históricos nesse sentido, ele é a única via. Infelizmente, esse assunto acabou não sendo abordado pelo resto da imprensa de uma maneira mais aguda. Então, nós estamos, de alguma maneira, fazendo isso, né? Então, voltamos a esse tema hoje aqui no programa. Nós teríamos também a participação de um parlamentar de Santa Catarina, que acabou não podendo participar do programa em virtude de um compromisso de última hora envolvendo a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, mas nós vamos retomar o contato para que ele participe aqui. Infelizmente, em virtude do dia e dos convidados que estão presentes aqui no estúdio, eu acho que, infelizmente, nós acabamos perdendo essa interlocução, que seria muito interessante, já que o Mercado Livre se desloca para Santa Catarina e Santa Catarina se transformou num polo de atração de investimentos, na medida contrária do Rio Grande do Sul, que perdeu muito ao longo do tempo e que vinha desenvolvendo um projeto interessante de retomada disso, mas nós tomamos esse soco no estômago na semana passada. Então, vamos começar pelo item 2, Melanie. Vamos falar aí das iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para contornar a crise no Rio Grande do Sul. Vamos à reportagem especial. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul vem tratando com a comunidade empresarial as dificuldades e desafios encontrados pela pasta. Rodrigo Lorenzoni, que está à frente da gestão, pontuou 2 iniciativas que foram retomadas para ajudar a contornar a situação de crise. A primeira delas é a Fundopem Digital, uma plataforma de interface entre o governo e as empresas. A segunda iniciativa visa a retomada da economia, estimulando a cadeia produtiva local, chamada Made in RS.
Falando de números, já são programas de 27 empresas e investimentos na ordem de 204 milhões de reais para a geração de 449 postos de trabalho. Nos últimos 18 meses, foram 2 bilhões de investimentos para gerar mais de 7 mil empregos. O secretário lembrou também de fatores importantes da pasta, como as linhas de crédito dos bancos de fomento do Estado, como o Badesul e o BRDE, e diversos empreendedores para alcançar esse resultado, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio. Muito bem. Então está aí a reportagem especial da nossa repórter e produtora Melanie Rupental. Deputado Rui, tu fostes durante o primeiro ano de mandato do governador Eduardo Leite o secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu queria primeiro, antes que tu entrasse nesses números que a Melanie colocou aí, eu gostaria que tu fizesse uma análise em relação a esse episódio do Mercado Livre, porque tu deve ter acompanhado em algum momento esse approach entre o Estado e essa importante empresa. Eu queria que tu fizesse essa análise com base, obviamente, na tua ampla experiência em relação a essa área e depois entrasse um pouco na gestão da Secretaria de Desenvolvimento. Como a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul uma política de Estado de desenvolvimento, né, isso aí dificulta muito o trabalho de prospecção de novos negócios, novas empresas para o Estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por exemplo, Ceará, já tem uma política de... São Paulo tem uma política de Estado de atração de investimentos. É mais de 20 anos que já tem uma secretaria, por exemplo, de desenvolvimento econômico e a Fazenda Pública sincronizadas, diferente do Rio Grande do Sul, né, que durante... Eu posso dizer aqui que o último grande trabalho que foi feito antes de 2019 foi no governo de Antônio Brito, que fez uma grande atração de investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas como não era uma política de Estado, não se perpetuou aquilo. Foi demonizado pelo PT à época. Mas está aí os investimentos até hoje. Né? A Pirelli está aqui no Rio Grande do Sul até hoje. A GM, até a Pirelli, até destacar, estava aqui, mas ela tá desativando uma linha de produção dela por uma política global da companhia, mas não pelo Rio Grande do Sul, mas por política global de produtos da companhia. Mas tá aqui ainda no Rio Grande do Sul até os dias de hoje. A GM veio no governo Brito. Então isso, Macalossi, é uma coisa importante a gente deixar claro para o telespectador. Não se teve uma política de Estado de perpetuação na área de desenvolvimento econômico, um sincronismo entre Fazenda Pública, desenvolvimento econômico, atração de investimentos. O que nós fizemos ali naquele período ali que eu estive como secretário? Ficou até quando, Rui? Eu fiquei até final de fevereiro, última semana de fevereiro, né, agora desse ano. Então, o que é importante destacar? Como não se tinha política de Estado, não se tinha um sincronismo com a Fazenda, não se tinha claro que agora com a transversalidade que a gente fez com a Fazenda, com o trabalho todo que foi feito, a gente, claro, conseguiu manter muitos investimentos no Rio Grande do Sul. Eu quero citar aqui que não perdemos nenhuma das empresas que passaram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2019, nós perdemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Muito porque foi um trabalho pessoal de cada um dos diretores, que são do quadro do Estado, destacando aqui, Macalossi, que nós temos gente altamente qualificada no quadro do Estado. Ali eu promovi todos eles a diretores ali da Secretaria. E isso aí demonstra a qualificação daqueles profissionais. Mas como não se tem uma política pública, o que é a política pública? Uma leis de incentivo de atração de investimento que façam com que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul sejam competitivos. O Rio Grande do Sul acaba não sendo competitivo pela carga tributária que tem, pelos projetos que tem. Hoje, nós temos uma ferramenta importante, como foi citado aqui, que é o Fundopem, uma ferramenta que ela ajuda a agregar, mas ela não é o suficiente. Então, o que acaba acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Cada projeto tem que ser analisado individualmente. Isso é ruim para o Estado. Não se tem equipe técnica para analisar cada projeto. É muita coisa, muito investimento. Então, muito acaba se perdendo, porque, volto a falar, não se tem política de Estado de desenvolvimento. Porque se tivesse, automaticamente as empresas elas saberiam, como sabem que em Santa Catarina, como sabem que São Paulo agora está entrando na guerra fiscal, coisa que não fazia. Ceará já está na guerra fiscal há muitos anos. A gente perdeu a Grandene para o Ceará, grandes investimentos da Grandene para o Ceará. Mas por quê?
exatamente por isso, porque Grandene houve uma omissão do Estado durante um grande período. E a Grandene saiu da minha cidade, Farroupilha. Mas é uma perda assim, incalculável de empregos, de investimentos. Então, acredito que falta para o Rio Grande do Sul por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem uma agência. Nós tínhamos uma agência de desenvolvimento até 2014. Depois foi extinta a agência de desenvolvimento. E eu posso falar aqui, Macalossi, que hoje o quadro de funcionários que eram da agência de desenvolvimento são um dos melhores quadros técnicos que se tem no Estado hoje na área de desenvolvimento. Então, por que foi extinto a agência de desenvolvimento? Por que não foi aprimorado ela? Porque o Estado, todos os grandes estados hoje que são estados que estão crescendo economicamente, têm agência de desenvolvimento. Então, isso aí entra naquela pauta de política de Estado, de perpetuação de projetos. Porque se não chega um projeto lá, chega o Rui Irigaray, ele implementa um projeto dentro da secretaria, saiu, entra outro, implementa outro projeto. Não pode ser assim, tem que ser, passa a secretário, o secretário tem que ser apenas um gestor dos projetos, o governador tem que ser apenas um gestor e implementar política, né, em cima daquilo que já está funcionando. Então o Rio Grande do Sul perdeu muito, né, durante muitos anos, porque não adotou essa política realmente de comercial, né, de atração de investimentos. Né? Então, é isso que nós precisamos retomar nessa hora tão importante, porque a gente estou vendo aqui, menos 9,1% já é a previsão de queda do PIB no Brasil. Né, com esse fecha-tudo, com essa histeria toda que está sendo implementada em diversos estados, diversos municípios do Brasil, o que vai acontecer? Eu estou vendo aqui, Macalossi, diversos empresários de Porto Alegre, região metropolitana, Serra Gaúcha, que disseram assim, não vou reabrir, não tenho condição de reabrir mais, porque o dinheiro, meu capital de giro foi todo, eu não tenho mais dinheiro para comprar mercadoria, não tenho mais o que fazer, não tenho dinheiro para pagar mais salário de funcionário, eu fechei as portas. Então, nós estamos entrando numa fase assim, uma grande depressão, nunca vista antes na história desse país. E está aqui os números, um número bem claro. E por isso que assustou a todos, Rui, quando a Mercado Livre anunciou que não ficaria aqui, porque ela ia gerar 500 empregos diretos. Não, investimento gigantesco. Num total, pelo que eu tinha informação na época, num total de 2 mil entre diretos e indiretos. Isso. Então é muita gente trabalhando. Para uma empresa, é muita gente. Desenvolve todo um cluster, toda uma região. E fora todos os benefícios que o Estado ia ter em ter uma empresa como o Mercado Livre, com uma operação aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, só que o que acontece nessa hora, Macalossi, aqui? Por não ter uma política de Estado, tu tem que ter um efetivo trabalho de uma equipe técnica com uma equipe comercial, da venda do início ao fim da entrega, como tirar o pedido até entregar e receber aquele valor que foi contratado. E a mesma coisa que tem que ser como o Estado do Rio Grande do Sul tem que atuar, porque não se organizou, durante esses 20 anos não se organizou. Então, o que acontece? O profissional que está ali na frente, ele tem que pegar a Mercado Livre pela mãozinha. O que é que vocês precisam? É isso aqui? Tá, então vou agora fazer um acompanhamento do projeto, do início ao fim, acompanha o projeto, todas as etapas, o ente público tem que fazer isso aí. E aqui, vamos lá, e tem que ter essa interlocução, pelo menos semanal, com os diretores de uma empresa do nível do Mercado Livre. Né? Eu falei aqui, eu cito um exemplo claro que eu tive ali, nós tivemos ali na minha gestão em 2019, o exemplo da Fruc. A Fruc estava indo para Santa Catarina. O diretor da Fruc, presidente seu Nelson, me ligou, Rui, te agradeço por todo o trabalho que vocês fizeram aqui, mas eu estou indo para Santa Catarina. Eu recebi uma proposta e os catarinenses, eles têm a cara de pau de fazer propostas que são propostas irrecusáveis. Com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos de Santa Catarina, mas assim, é uma vergonha o que se faz para atrair investimentos do Rio Grande do Sul. É uma coisa inconcebível que faz. E aí, o seu Nelson me ligou e disse, estou indo para Santa Catarina, eu sei que vocês não vão conseguir fazer uma contrapartida do que eu estou recebendo de lá. O que eu fiz na hora, Macalossi? Liguei para o governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite, isso aí nós temos que reconhecer que todos os projetos que eu passei para o governador Eduardo Leite, não perdemos nenhum investimento no Rio Grande do Sul que passou pelo Palácio Piratini, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico naquele período. O governador Eduardo Leite recebeu no outro dia o proprietário da Fruc, viabilizou os investimentos,
130 milhões nesse primeiro momento que a Fruc vai investir no Rio Grande do Sul, que nós íamos perder para Santa Catarina. Mas isso não pode ser habitual, não pode ser o dia a dia, olha, uma empresa está indo embora. Não, tem que ser uma política de Estado que funcione no piloto automático, que o pessoal venha investir aqui, que sabe que isso aqui é um Estado que está de portas abertas para os investimentos. Então o Rio Grande do Sul tem que mudar muita coisa, tem que se digitalizar, tem que ficar mais ágil, tem que ficar mais atrativo. Isso aí é um trabalho que ainda, eu creio que vai demorar ainda pelo menos aí uns 24 a 36 meses para fazer uma mudança estrutural de forma que se tenha acesso à informação com rapidez e agilidade, que eu acredito que o secretário Gastal está fazendo muito bem dentro do governo do Estado. Muito bem. Professor Ederson Porto, como é que é a tua visão em relação a essa perda contínua de investimentos aqui no Rio Grande do Sul? É com muita tristeza que eu testemunho isso, é com muita dor, enquanto gaúcho, enquanto morador e de quem ama o Estado, e aqui eu falo em nome de toda a sociedade gaúcha, que lamenta que nós estejamos vendo passar o trem da história. Os investimentos eles estão passando pelo Rio Grande do Sul, eles chegam aqui, acenam, olham para nós e dão tchau. Isso não é de hoje, isso já é de alguns anos. Já foi dito aqui pelo deputado Rui Irigaray, que eu concordo, a última grande política de atração de investimento já dista de 20 anos nós estamos falando. E não é de se surpreender, e aí, deputado Rui, eu diria que talvez não seja nem a habilidade dos catarinenses, mas talvez seja a nossa incompetência de não conseguir fazer o dever de casa. Porque o esforço que os outros estados estão fazendo é muito pequeno frente a todas as dificuldades que nós estamos impondo aos empreendedores. Eu trouxe o livrinho aqui para presenteá-los, mas esse livrinho ele é um exemplo, e eu resolvi, depois de muito tempo lecionar e advogar, eu lido com o problema dos outros. Eu resolvi ser empreendedor. E esse é o empreendimento. E eu senti na pele, eu posso testemunhar aqui, eu trago o sentimento do empresário que não consegue. Eu levei 3 meses para abrir empresa. Uma empresa para vender um livrinho. Livro que é imune pela Constituição. E aqui eu não estou nem falando da tributação, que a nossa tributação é alta, é pesada, mas eu vou falar de todos os problemas que o Estado do Rio Grande do Sul impõe ao empresário. Eu não consegui abrir a empresa. Eu tive toda a sorte de dificuldade na junta comercial para abrir. O laboratório. Exatamente. Para poder fazer a venda de um livro que não é tributado. Mas, em contraprestação, tem a incidência do Simples Nacional, que é um imposto que incide sobre todos os pequenos empresários, que era para facilitar a vida do empresário e que o Estado do Rio Grande do Sul também complica no Simples. A gente conseguiu transformar o que era simples, e deveria ser simples pelo próprio nome, em algo extremamente dificultoso. O empresário gaúcho, ele não pode afirmar que ele está pagando seus tributos em dia. Ele não pode afirmar. E por que isso? Porque toda a legislação incidente sobre a tributação, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela é extremamente caótica e confusa. Ninguém sabe dizer. E aí o Mercado Livre, e o ponto aqui que nós estamos debatendo, é uma questão, envolve também uma questão tributária muito específica e técnica, que não se conseguiu resolver. E estou fazendo uma profecia, não gostaria de fazer, parece profecia do Apocalipse, mas nós vamos perder muitas outras empresas em razão da disputa do ICMS e substituição tributária. O Rio Grande do Sul ele está fazendo uma política extremamente equivocada do ponto de vista de tributação. E essa política equivocada vai, lamentavelmente, mandar embora, se já não mandou, uma série de outros empreendedores aqui do Rio Grande do Sul. E aí, de que a gente está falando aqui, Macalossi? A gente está falando do sujeito que tem, como eu aí, uma pequena editora, do sujeito que tem uma pequena mercearia, do sujeito que abriu um restaurante e, com o regime de substituição tributária, ele acaba tendo que fazer o recolhimento, a complementação, chamada complementação ajuste do Rio Grande do Sul, num patamar extremamente impraticável. A diferença entre o que saiu da fábrica e o que aquele comerciante, aquele cidadão que tem lá um pequeno comércio, vai ter que recolher, e a complexidade, o ponto aqui que eu gostaria de enfatizar,
É o nível de complexidade que nós chegamos. E eu peço, o nosso telespectador que está acompanhando aqui, que é empresário, ele deve saber disso. Mas eu peço, deputado Rui Irigaray, que é a nossa voz no parlamento, eu peço que se faça um exercício antropológico, sociológico. Sente na tela da Secretaria da Fazenda e tente emitir uma nota fiscal. Por favor, Macalós, tenta. Chegando em casa, vai lá e tenta. É impossível emitir uma nota fiscal. Um cidadão comum. Eu não estou falando aqui de um advogado, um contador especializado, estou falando do cidadão médio do Rio Grande do Sul. Abre a tela e ela tem em torno de 10 abas para poder preencher uma nota fiscal de um livro. E quando eu sentei na frente do contador que me assessora, que é muito competente, ele me mostrou isso, eu disse, não é possível. Não tem que preencher tudo isso daqui. Cada livrinho que eu for vender, eu tenho que preencher todas essas abas. É isso aí. Ou você compra um software muito caro. Aí, o que o empresário faz? Desiste do negócio. E aí não é de se surpreender que tantos empresários estejam fechando. Porque o cidadão, o homem, é um agente racional. Eu tenho meu dinheiro, que está aqui, eu posso botar no banco, deixar ele parado, ou eu pego e vou abrir um negócio e vou arriscar, e vou empreender. O que o Estado deveria apenas, e o que eu estou pedindo aqui, deputado Rui Irigaray, para o nosso parlamento, é que a gente não atrapalhasse. Não estou nem falando de incentivo, não estou nem falando de linha de crédito, não estou nem falando de um programa audacioso. Se nós não atrapalharmos o empreendedor no Rio Grande do Sul, a gente vai dar um salto de uma revolução e que são poucas medidas. Se fala muito em reforma tributária, se fala muito em discussão que está lá no Congresso e que talvez esse ano se discuta esse assunto, mas é possível fazer muito aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. E eu trouxe aqui o exemplo desse livrinho que para emitir uma nota fiscal que não tem nem imposto, o livro para vender ele não tem imposto, porque tem imunidade. Eu tenho que parar o meu dia e perder ali em torno de quase 40 minutos, 60 minutos para emitir uma nota fiscal. E aí o Banco Mundial mostra que o Brasil ocupa lá as últimas posições no relatório do Doing Business. Por quê? Esse é o exemplo. Nós gastamos 1.900 horas por ano para cumprir a legislação. As obrigações. Não estamos, de novo, falando do peso da tributação, que isso é uma discussão mais complexa e que, obviamente, o Congresso Nacional vai se ocupar. Eu estou falando de burocracia estatal. A burocracia estatal é sufocante. E isso eu preciso trazer aqui, para quem está nos acompanhando, e que provavelmente não tem condições de falar. Essas pessoas, elas estão muito ocupadas no seu dia a dia, tocando a sua vida, tocando o seu negócio, eles não conseguem ter voz. Eles não conseguem expressar a insatisfação e o descontentamento com o número de exigências que são impostas. E aí, Guilherme, quem é que pode ter criado isso? Quem é que criou aquele número de abas? Quem é que criou aquele número de exigências? A burocracia estatal. Para quê? Para facilitar o trabalho da Secretaria da Fazenda. O destinatário daquilo não é o cidadão que está empreendendo, que está gerando emprego, que está gerando renda. O destinatário daquela burocracia é o servidor estatal, que ele vai ter um nível de informação, e isso deve se reconhecer aqui publicamente. Receita Federal e Receita Estadual são os órgãos tecnicamente muito bem aparelhados e tecnologicamente aparelhados. Tem informação para tudo que tu pode imaginar. Mas à custa de quê? Em época que nós estamos falando, e que é muito simples, há tecnologia para fazer isso. Nós podemos hoje se cadastrar em produtos, eu abrir uma conta, eu abrir um negócio no exterior com apenas um meio digital para fazer isso. A tecnologia ela é capaz de fazer a leitura das informações que são passadas sem a necessidade de ter que impor ao cidadão, e vamos de novo falar, o cidadão médio que não tem escolaridade, não tem instrução, e muito menos condições de pagar uma assessoria cara, que é caro pagar. Sabe o que é isso aí, Ederson? É o Estado se retroalimentando. Essa é uma discussão que eu tenho trazido já faz muito tempo, que nós vemos o seguinte: para que tanto tributo? Para que tanta burocracia? A máquina pública se retroalimentando, né, da vida do dia a dia daqueles pagadores de impostos,
Isso que nós estamos vendo, que tu está comentando aqui, é exatamente o final do problema. Mas o início do problema, e a gente tem que tratar aqui, Macalossi, o início do problema, o custo estatal, o absurdo do custo estatal que nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, no governo federal, que até o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão propondo também a reforma administrativa do governo federal. Nós precisamos aqui no Estado fazer uma reforma administrativa do governo do Estado, porque desse jeito nós não vamos baixar as contas. O empresário, quando ele está com faturamento em baixa, ele procura cortar custo e ele sabe o seguinte, que ele tem que aumentar o volume dele de venda de qualquer jeito. Aqui não, o Estado, tu baixa a arrecadação e tu não baixa custo. Só que essa conta está vindo. Eu estava falando agora recentemente com um amigo meu, e que ele é funcionário público, e eu falei para ele, essa conta vai estourar nos próximos meses em todo o mundo. Não vai ter dinheiro para pagar esse custo da máquina pública. Porque enquanto o governo federal ele está aqui mandando dinheiro para os estados da federação, segurando isso, emitindo título, que a gente sabe que essa conta... Porque o pessoal pensa que o governo federal tem dinheiro. Só que tem uma coisa, o governo federal emite título, isso tem juros, e um dia ele tem que pegar esse título de volta, tem que comprar esse título. Porque tudo isso aí, essa conta vai vir no futuro. Só que o governo federal está se endividando. Não sei se o telespectador até quer relembrar aquele tempo ali que nós tínhamos a dívida com o FMI, né? Aquela conta que a gente achava que nunca ia pagar de aquela conta com o FMI. É isso que acontece com os países que começam a se endividar. Cai lá no FMI e depois começa o Fundo Monetário Internacional. E aqui o Brasil está entrando numa dívida, uma bola de neve, e o Rio Grande do Sul já não tem mais bola de neve, já estourou, e está no governo federal. A hora que estourar, daqui a poucos meses, essa conta, aí nós vamos voltar a conversar com alguns que estão achando que a coisa que o Fique em Casa está bacana. Pessoal, o Fique em Casa, aqui, Macalossi, até eu queria entrar nesse tema aqui depois, mas aproveitando que a gente, o engajamento, o Fique em Casa, tá? Ele está gerando um prejuízo incalculável para o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar aqui os números, tá? Março, nós estamos com uma queda de 14.189 empregos só em março. Abril, 76.815 empregos nós perdemos em abril. Quando eu falo perdeu, é com os que entraram e aqueles que saíram. O total, o saldo total, nós temos aqui, março, 14.189 negativo, 76.000 em abril, 815 negativo, maio, 32.106 empregos negativo no estado do Rio Grande do Sul. Essa bola, ela está vindo e vai estourar essa conta. Não vai ter dinheiro mais para nada. Está quebrando as empresas. E aqui, eu acho estranho que aqueles que defendem o Fique em Casa e se isole e tudo, eu sou a favor de isolar o grupo de risco, eu não sou inconsequente. Eu sou a favor do distanciamento social, dos cuidados, da disciplina, dos cuidados básicos, a máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, se afastar, mas não parar com tudo. Está aqui os números. Vamos dar um exemplo. Então, por que então é o seguinte, ó, nós temos assim os números de assassinato aqui, homicídio doloso, só que em janeiro desse ano foram 149, fevereiro 166, março 142, abril 159. Olha que morreu de gente de homicídio doloso no Rio Grande do Sul. Mas não é por isso que o governo manda as pessoas ficar em casa, ou usarem carro blindado, ou pegarem e sair... por acaso botando grade na frente dos seus estabelecimentos comerciais, atendendo as pessoas na porta. Não existe isso. Nós temos que conviver com esse problema, que é o problema do coronavírus, até se ter uma vacina. Mas não pode ficar esse fecha e abre toda hora. Porque esse fecha e abre é pior que tudo. O Macalossi e o colega Ederson, que está aqui na bancada nessa noite. O problema principal é o fecha e abre. Que quando se fechou a primeira vez, por mais que as pessoas tenham reclamado, não tenham gostado, todo mundo acabou fechando, paralisando, e se fez uma quarentena durante um período razoável de tempo, a ponto de o Rio Grande do Sul ter tido, durante um bom período de tempo, índices bem baixos de contaminação. Nesse tempo se esperava que o Estado, daí eu falo governantes em geral, aplicassem recursos para ampliação da cadeia
atendimento para as pessoas, porque era óbvio que na volta, né, da quarentena haveria um crescimento na contaminação, porque é um vírus que se espalha fácil. E o que se esperava era que, com a volta plena das atividades econômicas, você tivesse o resguardo do setor público, o que não acabou acontecendo, porque, infelizmente, no Brasil, os investimentos, às vezes, acabam sendo desviados para áreas que não precisam, como é o caso, por exemplo, de publicidade, às vezes se dá episódio de corrupção, superfaturamento de hospital de campanha, compra de respirador que não funciona e por aí vai. Intervalo e voltamos na sequência aqui no Cruzando as Conversas. O nosso programa Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC, nesse dia de muita chuva no Rio Grande do Sul. O frio vem aí, portanto se agasalhe, para evitar inclusive as doenças. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, aqui no Rio Grande do Sul, e através das redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Assistam os nossos programas, a nossa grade é bem variada, tem programas de qualidade, informação jornalística sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil. E você também pode assistir as edições anteriores do Cruzando as Conversas nos nossos canais. Não deixe de acessar o site www.rdctv.com.br, leia as notícias do dia e também as colunas dos nossos articulistas, fique por dentro do que está acontecendo. No programa de hoje nós temos o deputado Rui Irigaray, também o Ederson Porto, e vocês estão nos assistindo de casa, podem mandar a sua mensagem e participar. Muito bem. Reforma tributária. A reforma tributária, ela incide sobre vários dos problemas que nós tratamos aqui. A Melanie fez uma matéria sobre isso especificamente. Vamos ao item 1. Melanie, a reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul. Pois é, um assunto complexo e delicado voltou a ser abordado no Estado. A reformulação do sistema tributário é considerada uma prioridade pelo governador Eduardo Leite e vem sendo trabalhada como a próxima medida necessária para ajustar as finanças do Rio Grande do Sul. Agora, Eduardo Leite sinalizou que as discussões devem ser encaminhadas para a Assembleia em julho. A etapa inicial envolveu as alterações nas carreiras e na previdência dos servidores públicos. Agora, a Receita Estadual elaborou 5 cenários possíveis para a revisão do sistema tributário: a redução de alíquotas, corte de incentivos fiscais, diminuição de benefícios sobre produtos de consumo e retirada de produtos do regime de substituição tributária. A proposta, além de indicar medidas para compensar o fim da majoração do ICMS, matéria que está em pauta na reforma tributária federal, tem como objetivo a simplificação do sistema, reduzindo o número de alíquotas para no máximo 2 e modificar as formas de cobrança. A ideia é reduzir o número de alíquotas e chegar à simplificação extrema, alinhada ao projeto da reforma federal. Lembrando que em 2015, no governo Sartori, a Assembleia aprovou um aumento da alíquota básica do ICMS de 17% para 18% e da alíquota de produtos e serviços seletivos de 25% para 30%. Em dezembro de 2018, a pedido de Leite, a ampliação foi prorrogada até o fim de 2020. Isso em troca do comprometimento do atual governador em propor a reformulação do sistema. Essa tarefa difícil da reforma conta com o apoio do empresariado desde o início da sua gestão, que tenta deixar o Estado mais atrativo para investidores. Inicialmente, a expectativa do Palácio Piratini era que a revisão do sistema fosse aprovada antes das eleições de outubro, para que entrasse em vigor ainda em janeiro de 2021. Agora, com as mudanças causadas pela pandemia, é necessário acompanhar a velocidade dessas discussões. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Bem, professor Ederson, gostaria da sua avaliação em relação à eventual reforma tributária, porque sabemos, existe uma reforma tributária em debate em nível nacional, mas nós precisamos de uma nossa particular Rio Grande do Sul,
tem uma dos seus principais gargalos administrativos, econômicos, na falta de uma reforma tributária. Perfeito, Macalossi. A reforma tributária ela é extremamente necessária e aqui a gente tem um consenso, né? Nós temos muitos dissensos na política brasileira, mas aqui a gente tem um consenso. Eu gostaria que me apresentasse um parlamentar, em qualquer nível político brasileiro, e que fosse contra a reforma tributária. Não tem esse parlamentar, porque nós temos um consenso de que é necessário fazer. Nós não temos ainda qual o modelo que vai agradar a todos, e aí é que está o problema. Nós temos aqui um conflito de interesses muito grande, e o problema desse conflito de interesses é que não está o cidadão não está disputando nada. Estão municípios disputando a arrecadação, estados disputando a arrecadação, União Federal disputando a arrecadação, burocracia estatal disputando a manutenção das vantagens e privilégios, como o deputado Rui Irigaray falou antes do intervalo, mas o cidadão ele não está sendo perguntado que tipo de reforma que ele quer. Então, há uma reforma... Mas eu posso chutar a resposta. Uma em que se pague menos impostos. Apesar de essa ser a mais difícil de todas. Eu diria Acho que haverá uma simplificação necessária, que já gerará diminuição de custo, porque no Brasil se paga muito para pagar tributo. Mas eu acho que é difícil chegar a uma diminuição efetiva da arrecadação. De qualquer sorte, está aí o meu chute. Não quero ser pessimista, mas acho pouco provável. Nós temos 3 reformas no Congresso Nacional, e as 3 reformas, elas giram em torno, basicamente, de uma mesma ideia. Unificação de tributos, ok, isso seria benéfico, mas manutenção do regime atual com o regime novo durante 20 anos, Macalossi. Então, voltamos lá para o nosso empresário, nosso amigo aí que quer vender o livrinho dele lá, ele vai continuar com o ICMS durante um período de transição, junto com o IBS ou IVA, dependendo do projeto que nós encamparmos, durante 20 anos para que os estados, os entes políticos não percam a arrecadação. E é por isso que a gente agora tem consenso, que não havia antes. Agora tem consenso, os estados gostaram. Não. Então, se eu não vou perder, então eu apoio a reforma tributária. E o cidadão como é que fica? O cidadão vai conseguir sobreviver, a sociedade vai conseguir sobreviver a esse regime dúplice durante 20 anos de transição. Então, eu diria que há algumas coisas que podem ser feitas e não exigem o tamanho esforço que é o esforço necessário, o esforço político de aprovação de uma reforma tributária, que é uma emenda constitucional que tem que ter um quórum qualificado no Congresso. E a gente pode falar aqui, como na matéria especial ali nos trouxe, algumas medidas aqui no estado do Rio Grande do Sul, simplificando a vida do empreendedor. Sem necessidade de reforma, no caso? Reformas que estão no plano infraconstitucional. A legislação gaúcha, alterando. Recentemente a gente vivenciou a crise dos caminhoneiros. Deve todo mundo lembrar, os caminhoneiros pararam o país, a gente viu o tamanho da força que tinha esse setor, e eles queriam o quê? Redução, dentre outros pleitos, redução da carga tributária sobre o diesel. Curiosamente, nenhum governador se manifestou. E saibam todos aqui, quem está nos acompanhando, a incidência tributária do ICMS sobre o combustível é uma das mais pesadas. Dentre os produtos tributados, o combustível é mais pesado, pela sistemática complexa e caótica que existe. E aí, na época, os alunos me perguntavam e queriam saber, e aí eu fui ver as alíquotas do estado do Rio Grande do Sul, e quem vai ver vai se deparar com coisas que não tem como explicar. A energia elétrica, que é essencial, e ninguém aqui duvida que a energia elétrica seja essencial, ela é tributada com a alíquota mais alta. E aí sabe o que é tributado mais baixo? Chocolate belga. Por que chocolate belga tem uma alíquota menor? É estratégico o chocolate belga. Estratégico. Eu acho que tem uma vocação no Rio Grande do Sul. E aí a gente entende por que a gente tem tanta complexidade e alguns setores que conseguem se articular, e aí tem que se reconhecer o trabalho o trabalho junto ao Parlamento, ao governo do Estado, esses setores que conseguem os regimes próprios, os regimes diferenciados de tributação. Está falando em lobby? Sim, lobby.
e acho que é um trabalho que não deveria ser demonizado e Não, criticado. eu sou a favor da legalização do lobby. Com transparência. Nos Estados Unidos o lobby é oficial. As pessoas, e existe esse Daí tipo de tu atividade. separa os ruins dos bons. Mas tem que ser transparente. Claro, com Quem é que está certeza. pressionando lá no Congresso agora para aprovar determinadas medidas? Não é o cidadão, seu João, a dona Maria, que montou um representante para ir lá para Brasília. Quem é que está lá em Brasília e consegue, mesmo na pandemia, conseguir a aprovação de algumas medidas em condições de extrema dificuldade econômica e sanitária? Grupos que conseguem ter assessoria parlamentar lá em cima. Então, a gente vai ver na legislação tributária o lobby presente. Por que o chocolate belga conseguiu essa alíquota reduzida? Então, um sistema tributário eficiente, um sistema tributário ideal, sem a gente discorrer aqui sobre temas muito teóricos e chatos, ele bastaria que ele fosse neutro do ponto de vista econômico. Não pode, Macalossi, o empresário ele escolher vender chocolate belga ou gasolina, energia elétrica ou transporte por causa da alíquota. A alíquota ela tem que ser neutra. O sujeito ele tem que tomar a decisão de acordo com aquela vocação que tem, para que a gente possa valorizar o mérito, a capacidade de empreender daquelas pessoas que têm capacidade. A gente não pode criar essas armadilhas que são, na verdade, se vende como incentivo fiscal, mas é a manutenção de setores não eficientes. E aí, quando tu tira essa bengala, tu vê que ele não para de pé. Um exemplo muito claro é a Zona Franca de Manaus. Faz sentido para um país mandar componentes para Manaus, e olha o custo logístico, o custo de vida humana que se perde na estrada, porque o transporte é rodoviário, o componente vai para Manaus, ele é integrado num produto e ele volta para onde? Para o sul do Brasil, para o sudeste. E foi renovado esse benefício, né, recentemente. Que E tinha aí um benefício de 30 anos e foi renovado recentemente, acho uns 3 anos atrás. Tirou essa bengala, acabou. Então, não teríamos que valorizar o que é nossa vocação, e aí o sistema tributário eficiente é aquele que é neutro. A pessoa não tomou a escolha. Eu não vou para Manaus por causa do tributo. Eu vou para Manaus porque lá, enfim, eu tenho uma rede de logística para acessar a América do Norte, América Central, Europa. Eu tenho um corredor de escoamento de produção, mas não porque eu ganhei um benefício que foi à custa de muito brasileiro. Porque reduziu para ele, aumentou para outro. Essa conta que precisa ser feita. Rui, com a tua experiência, o que tu acha imprescindível numa reforma tributária estadual? A primeira coisa é diminuição do custo do Estado, diminuição da máquina pública, porque não adianta fazer reforma se não vai ter dinheiro para pagar a conta. Então, para ter dinheiro para pagar a conta, precisa diminuir despesa. E o Estado, do jeito que está, com esse monte de despesa, que hoje o cidadão não sabe para que serve, para que faz, para que executa, o cidadão, o dia a dia dele é a rua dele, é o recolhimento do lixo, é o posto de saúde, é a brigada militar, é a escola pública, é isso. Isso aí, é o município, o Estado, o governo federal, mas esse é o básico da vida do cotidiano. E tem muita conta que não fecha, que o custo do Estado vai lá em cima e para sustentar, e a gente não sabe muitas vezes, nós que estamos dentro da máquina pública, a gente não sabe nem para que serve muita coisa. E só que quem paga somos nós todos. Eu estava vendo aqui, eu recebi uma arma, eu comprei uma arma agora da Forjas Taurus, agora recentemente, e recebi ela pelo entregador. R$3.000 a arma, eu paguei de imposto quase 70% da arma. Foi uma loucura, eu disse assim, mas só um pouquinho. É ICMS, é o PIS. Eu disse assim, cara, mas só um pouquinho. É mesmo com combustível. Eu tive posto de gasolina até agora, há pouco tempo atrás. É um absurdo, é 60% é impostos. Mas onde é que vai tanto dinheiro? Em cascata, né? Mas eu fico... Nós, com uma empresa pequena, com uma arrecadação pequena, era tanto dinheiro de impostos que eu ficava apavorado de demitir, mas onde é que vai... Numa empresa pequena, onde é que vai tanto imposto, tanto custo, só aqui que está arrecadando? Uma área, tu mencionaste a arma que tu comprou, que não é um item de consumo comum, mas vamos pegar um item de consumo comum e que é extremamente caro e que incide impostos como em nenhum outro lugar no mundo. Remédio. O Brasil é o país que mais tributa em cima de remédio. E isso é anti qualquer política de saúde pública.
É verdade. Hã? Isso aí, mas o presidente Bolsonaro pegou todos esses itens agora aqui para combater o coronavírus, isentou muitos desses itens aqui para o combate, qualquer tipo de tributação. Mas só para mim terminar esse raciocínio da questão da arma, essa mesma arma que eu comprei por R$3.000, o custo de produção embalado na caixa é $85. Essa arma, ela custa em torno de R$500 uma arma dessa. O custo dela. E ela chega, olha, da indústria, comprador final por R$3.000. Por quê? Carga tributária altíssima. O lucro da empresa, se não me engano, é uns R$350. Então, como é que fecha essa conta? Essa conta não tem como fechar. Se nós vamos pegar, não adianta a gente pensar em reforma tributária se a gente não fazer uma reforma. Por que não passa a reforma tributária? Por que todo mundo quer fazer a reforma tributária? Existe um consenso dos parlamentares para se fazer uma reforma tributária. Por que não se fecha a conta e diz não vai dar certo? Se nós fizer a reforma tributária, não vai pagar a conta. Então, tem que, primeira coisa, tem que pegar na causa, é o câncer. O câncer tu tem que tratar ele na raiz, não adianta tratar ele com Novalgina. Tem que tratar com medicação forte ou com extirpar ele. Mas não podemos deixar, né, mais do jeito que está. Por que não podemos mais deixar o Brasil, o Rio Grande do Sul, os municípios do jeito que está? Porque agora não tem mais dinheiro. Agora acabou. Agora é sabido por todos que agora não tem mais recursos com essa crise toda que nós estamos entrando agora, que é uma crise nunca vista antes por esse país. E Rui, o governador talvez tenha que discutir na Assembleia Legislativa a questão do ICMS. Existe uma alíquota ali que seria reduzida agora, nos próximos 2 anos, de 18% para 16%, uma coisa assim. Como é que está isso ali? Chegou a ser tratado alguma coisa junto à Assembleia? O governador tem alguma proposta em relação a isso? Fica como está? Muda? Essa pauta não chegou ainda na Assembleia. Não chegou ainda? Não chegou ainda na Assembleia. Mas como nós estamos tratando aqui. Porque nós vamos ter uma brutal queda de arrecadação, né? Em 2020. Mas também vamos continuar tendo uma brutal queda de arrecadação se a gente não entrar no mercado competitivo, que é com os nossos estados aqui da região, que é Paraná e Santa Catarina. Se nós continuarmos com essa carga tributária absurda, que é impagável para o contribuinte, no contribuinte não, né? No pagador de impostos. Não existe contribuinte, ninguém quer pagar imposto. Quem dizer que aqui, eu sou pagador voluntário de impostos é maior mentiroso. Então, assim, aquele pagador de impostos não tem condição, não é questão que não quer, é que não tem mais condições de pagar esse peso tributário que hoje se impõe no estado do Rio Grande do Sul. Inviabilizou a abertura de novos negócios, inviabilizou manter muitos dos negócios aqui. Então, precisa realmente, de fato... É aquela história, professor Igor Danilevics, que é um dos grandes especialistas de direito tributário aqui do Rio Grande do Sul, ele sempre fala de um aspecto que os governantes e legisladores parecem esquecer em relação à ideia da tributação, né? Que é a capacidade contributiva, por assim dizer, né? Quer dizer, a capacidade do cidadão de pagar o imposto. Você vai tributando, achando que a capacidade do pagador de impostos é absoluta, infinita, quando ela não é. Quando o pagador de impostos tem que comprar a comida do dia, tem as suas próprias contas para pagar, nas quais inclusive incide imposto. E isso quase sempre é ignorado, né? Ederson. É verdade, Macalossi. Esse talvez seja a norma constitucional, norma que está prevista na nossa Constituição, que nunca é levada em consideração. Porque para resolver todo e qualquer problema de governo que assume, e sejam, não fazendo aqui nenhum tipo de crítica a um determinado governo, a um determinado partido, porque praticamente todos os partidos assumiram o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos que assumiram tiveram que adotar a mesma receita para poder administrar o Estado, aumentar a tributação. Todos fizeram, ao seu modo, cada um com a sua... O leite também aumentou? Sim, porque é exatamente o ponto que tu estavas tratando. O governo Sartori fez o aumento de 1 ponto percentual na alíquota média de 17 para 18, que valeria por 2 anos. Ao assumir o governo, o governador Eduardo Leite, se não sabia, ficou sabendo, mas deveria saber, que a receita do Estado é consumida 104% com a folha.
Eu tenho uma ideia para o próximo governador, que é contratar um software. Contrata um software, não precisa governador. Porque 104% dos recursos que são arrecadados do Estado vão para pagar a folha e não são suficientes. Então, o governador ele se deu conta disso e pediu para a Assembleia atendeu uma prorrogação de 2 anos, que se esgota agora. Se esgota agora. Vou dar um furo aqui jornalístico. Ele vai ser prorrogado. Tu acha? Não existe condições... O Rui vai votar, hein? Eu Vai votar contra? Eu pediria ao deputado que votasse contra. Eu, quando assumi meu mandato... Deu a entender que vai votar contra aqui. Eu, quando assumi meu mandato, é que nem tem coisas que não mudam, né? Eu jamais vou votar a favor de aumento de impostos ou para manter a carga tributária que temos hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos que olhar para dentro. Eu acho que o governo tem que... E aqui eu sigo a mesma linha. Não é o governo A, não é o governo B, são uma sequência de erros. Também não é erros apenas dos governos, mas também nós temos que olhar para dentro do parlamento. Houve muitos erros por parte de deputados que aprovaram, porque não passa nada sem ter aprovação da Assembleia. Verdade. E então teve erros no passado que hoje estamos pagando um preço muito alto por isso. E aqui a gente tem que olhar para dentro, acho que o governo tem que olhar para dentro, para a sua estrutura e dizer para os seus da sua estrutura, dizer assim, ó, pessoal, acabou o dinheiro. Não olhar para fora, para aquele que paga o imposto e dizer para ele o seguinte, ó, nós vamos manter o imposto, nós vamos ter que subir os impostos. Não, os de fora são 13 milhões de gaúchos aqui que não aguentam mais. Nós temos que olhar para dentro da estrutura pública, olhar para o parlamento, olhar para todos os poderes, olhar para todo mundo e dizer assim, ó, chega pessoal, agora deu, agora quem está lá fora sustentando, segurando essa estrutura toda, não quer mais saber de pagar. Então, eu volto a dizer, não é que não quer, é que não tem mais. Então, assim, ó, vamos agora o seguinte, vamos agora ter que nós assumir a bronca aqui e diminuir a nossa estrutura para poder manter uma estrutura básica de Estado. É isso que nós precisamos hoje, uma estrutura básica de Estado que atenda às necessidades. A burocracia é exatamente isso. O que é burocracia? É o seguinte, ó, chega lá, o fulaninho, o carimbo lá do João, pô, o João carimbou aqui, mas o João nem leu, por quê? Precisa do João ali, ele está ali mesmo, não tem o que fazer com ele, bota o carimbo dele lá. Isso acaba causando a burocracia do Estado, um passa para o outro, precisa de 10 pessoas para assinar um documento. Então, nós temos que acabar com isso. Hoje vivemos num mundo chamado mundo digital. E nós vimos mais do que nunca nessa pandemia, nessa histeria toda que aconteceu mundial, como hoje o mundo digital é fácil. Está tudo aqui. Não precisa mais dessa estrutura gigantesca que existe aí. Deu, acabou. É legislar e operar. Uma das poucas boas coisas dessa a bagunça toda aí do coronavírus foi exatamente isso, né? Exatamente. Senhores, nós não temos tempo para mais nada, já estouramos aqui o nosso tempo, mas foi uma conversa muito produtiva, eu tenho certeza que o telespectador que nos assistiu concorda. Professor Ederson, muito obrigado por ter vindo aqui, parabéns pelo livro, né? Compliance e Governança Corporativa, lançamento, onde é que adquire? Dá para adquirir nas livrarias? Segue o perfil ali, vocês marcaram as postagens, o meu perfil é produção própria. Abriu a gráfica, abriu a editora para lançar o livro. Exato. Conseguiu abrir. Depois de muito tempo, de muita dificuldade, a gente vê que o empreendedor ele merece um troféu. Que ano que foi a abertura? Foi aberto em 2019, ano passado. 2019, porque a junta ela se transformou em junta digital. Isso foi uma grande inovação, que teve uma digitalização total ali no segundo semestre de 2019. E não sei se foi nesse período, mas eu acompanhei isso aí. Eu me lembro que demorava uma abertura de uma empresa em torno de 40 a 50 dias. E tinha empresas que às vezes abriam em segundos, né? Então isso aí foi um avanço, eu acredito claro, que... sempre tem avanço. Às vezes naquela troca de sistema ali, na troca de perfil ali de trabalho, pode ter ocorrido. Mas hoje, uma coisa que funciona hoje no estado do Rio Grande do Sul, isso eu acompanhei, foi a junta digital, que graças a Deus é menos uma coisa para o cidadão. Claro que o problema sempre vai existir, né? Mas evoluiu bastante. Deputado Rui Irigaray, muito obrigado também pela sua presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço a todos os telespectadores, te agradeço.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com os comentários do João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco, o Cruzando as Conversas volta depois do intervalo. Cruzando as Conversas de volta para o seu último bloco aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na net e pelas redes sociais, @RDC TV Digital, está aparecendo aí na sua tela. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. De Brasília, o meu amigo João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Aqui, chuva, e aí? Frio. Frio? À noite agora em Brasília, a temperatura caiu bastante. Devemos estar entrando mais ou menos uns 15 graus, mais ou menos. A temperatura até gostosa. Muito bem. Eu tinha antes feito uma cena aqui, porque nós estávamos com uma microfonia aqui no estúdio que estava difícil de ouvir. Mas, de qualquer maneira, resolvido o problema. João, vamos falar aí sobre a água que está caindo em cima do senhor Decotelli. Decotelli teve a sua posse adiada. Mas eu acho que não vai se concretizar, né, João? O que se comenta aqui em Brasília é que possivelmente um nome para o Ministério da Educação já surge até amanhã. Por quê? O presidente Bolsonaro ficou muito revoltado, muito nervoso com o que o ministro, possível ministro, né, apresentou para ele com relação aos seus diplomas. Claro que ele tem um preparo, ele não é um amador. Mas essa questão dos diplomas é uma coisa muito infantil. Ele deveria ter, ao menos, dito, né, o correto. E nessa situação que se encontra nesse momento, com a imprensa toda agora vigilante em cima dele, o núcleo militar que o indicou já recuou. E, com isso, para o presidente, já conversou com alguns líderes de partidos políticos, e eles estão na busca de um nome. Veja só que coisa curiosa, o nome dele foi um nome que caiu como uma luva em diversos setores, inclusive os setores políticos, os setores educacionais, era um nome de preparo. Ele não teve nenhum tipo de divergência, muito menos de setores dizendo que ele não servia para a educação, ao contrário. Mas, infelizmente, uma coisa muito pequena, possivelmente a nomeação dele, quer dizer, eu acredito que a nomeação dele já nesse exato momento, deve estar favas contadas, a não ser que o presidente volte atrás e reconsidere o currículo, o restante do conteúdo do currículo dele e mantenha a nomeação. Tu acha que seria prudente manter? Olha, com toda sinceridade, ele tem preparo. Ele tem experiência, né, João? Eu falei antes, eu abordei isso na abertura do programa. O problema que acaba atingindo o Decotelli é que ele foi vendido como um cara que tinha experiência no setor privado, experiência no setor público, tinha uma grande realização acadêmica, e a realização acadêmica acabou sofrendo uma fiscalização, e é normal, né? Afinal de contas, são homens públicos, o crivo da transparência recai sobre eles. E não se pode simplesmente mentir sobre o currículo, né? Não, com certeza. E engraçado e curioso que a nomeação dele não teve nenhuma divergência.
tanto da opinião pública como em setores políticos, nem em setores do governo. Pelo contrário, todos apoiaram ele, acharam ele um nome muito bom, preparado, uma pessoa que se manteve à disposição da imprensa, abriu as portas, conversou com todo mundo, não foi arrogante, não é uma pessoa arrogante, é uma pessoa simples, é uma pessoa de preparo cultural. Não dá para negar o preparo cultural dele. Todos em Brasília aqui dizem isso, são categóricos, que era um nome perfeito para o Ministério da Educação. Agora, nessa questão do diploma do ministro, do possível ministro, foi que teve esse entrave. E esse entrave está lhe custando certeza e noite de sono, porque a imprensa toda está cobrando dele. A imprensa que é desfavorável ao presidente da República tem cobrado isso e forçado até a escolha de um outro nome. Agora, eu não sei se um outro nome da noite para o dia o governo vai encontrar. E foi um efeito cascata de revelações, né? Porque primeiro foi essa história envolvendo o doutorado na Universidade de Rosário. Aí depois, obviamente, por não ter o doutorado concluído, o pós-doutorado acabou sendo questionado pela Universidade de Wuppertal. E daí envolveu até mesmo questão envolvendo plágio. Eu disse aqui na abertura, até acho que não foi plágio. Porque são trechos de um relatório, eu acho que ali foi um erro na formatação do texto mesmo. E acontece. Sim. Só que foi em efeito cadeia e atingiu de forma muito grave. Quer dizer, o sujeito que entra ali com esse currículo, de repente uma parte considerável do seu currículo tem elementos que não são verdadeiros e um outro que é questionado sob o ponto de vista até mesmo da sua licitude, atinge fundo, né, João? Sim, com certeza. Um assunto puxou o outro, na verdade, né? O doutorado, o pós-doutorado, a questão do conhecimento técnico dele, o conhecimento acadêmico, e até porque ele, para dizer isso agora, ficou ruim, porque a posição dele era uma posição de know-how na educação, de altíssimo preparo. E agora, como é que ele vai dizer determinadas coisas que não ocorreram, né? Porque até o próprio reitor da Universidade de Rosário mente. Então, isso ficou uma situação complicada para o governo. E, aliás, a entrevista que ele deu na Globo News antes também não ajudou em nada, né? Pois é, também não. Também o problema das entrevistas, também de setores do governo, não ajudam, né? Pelo contrário, né? A síndrome da Regina Duarte? Pois é. Aliás, ninguém ouve mais falar nela. Muito bem. João, inquérito das fake news está para ter o depoimento do presidente. Eu acho que é adequado que o presidente testemunhe por meio de texto, né? Quer dizer, como aconteceu com o Temer. É o mais adequado, escrito, né? Sim, por escrito. Ele vai citar ali o que ele sabe. Porque assim, eu acho que é importante deixar bem claro, quando o presidente testemunha, isso está na lei, né? Quando o presidente testemunha, ele testemunha por escrito. Não existe informação na lei sobre quando ele depõe como réu. Só que se você observar o comportamento das interpretações jurídicas, você sempre vai fazer algo análogo ao que existe. Portanto, se o presidente depõe por escrito quando é testemunha, por lógica, ele vai depor por escrito quando é réu. Me parece o mais indicado. Sim. Inclusive, nessa questão, todo mundo está aguardando o que o presidente vai dizer, vai citar, né? Porque as fake news que destroçaram uma série de questões aí na política nacional e que vem causando grande transtorno nos meios jurídicos, nos meios políticos, nos meios empresariais, questões de rua também, envolve muito também o entorno do presidente da República. Porque todos dizem que o gabinete do ódio, o gabinete do entrave político, administrativo, promove tudo isso, né?
Vamos esperar para ver. O problema que alguns apontam, o drama que alguns comentam, é de que o subsídio das informações desse inquérito acaba incidindo em eventual processo correndo no TSE sobre a validade da vitória da chapa do presidente Bolsonaro. Sim, nisso aí, eu acredito também que nessa questão da chapa do Bolsonaro-Mourão, é uma coisa muito pequena para se discutir, colocar uma relevância enorme jurídica nisso para caçar a chapa. Não é momento para isso. Eu acho que isso aí deve ser resolvido, uma questão jurídica pautada na organização das redes sociais. E o que importa para o país é você não conviver mais com esse tipo de situação. Prejudica todo mundo. E, na verdade, nunca aconteceu de nós termos uma cassação, né? Porque a cassação incide sobre o presidente e o vice. É muita instabilidade política. Nós já tivemos impeachment, mas o impeachment você tem o vice, ele fica. É diferente. Seria uma coisa inédita. E vamos lá, elementos para caçar tinha da chapa da Dilma e do Temer. E mesmo assim não foi cassado. Então, nesse caso, que seria muito menor, duvido muito. Na situação que nós estamos vivendo, que o país vive, a questão da pandemia, a questão da, como você disse, instabilidade política, a questão jurídica, que também tem muitos entraves, a questão administrativa, briga de legislativo, executivo e judiciário. Agora parece por uma parte. Discutir uma cassação de uma chapa por conta disso, eu que eu digo, o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral, não vai fazer um embate, discussão nesse sentido, porque não vale a pena, é uma coisa muito pequena. Os argumentos falam por si só e você que tomou uma decisão radical prejudica apenas o país. Muito bem, João Carlos Silva, espero que sem chuva, né, amanhã a gente possa continuar analisando aí o cenário político direto de Brasília. Se aqueça, hein? Tá frio. Friozinho. Aqui tá de pelear Cusco. Aqui o frio tá de renguear Cusco. E a RDC comemorando os 100 mil seguidores. É verdade. Um número de prestígio para todos vocês, para todos nós. Eu acho que faz parte do time. O Rio Grande do Sul tem uma alternativa de mídia importante que relata com credibilidade e ciência dos fatos o que ocorre no cotidiano brasileiro e do próprio Estado. Acho que isso é uma vitória para todos. Agradecemos, João, tu faz parte dessa equipe e certamente tem muito a contribuir aí com a nossa história, agora que nós já vamos ingressando no nosso segundo ano, completando-se 2 anos aqui de transmissão, 100 mil seguidores. Foi bom ter lembrado disso. Jovialidade de sucesso. É, isso aí. João, um abraço, querido, e até amanhã. Um abraço a todos. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. João Carlos Silva, você acompanha os comentários diários dele, direto de Brasília, aqui no Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira. E, claro, vamos aqui terminar o programa agradecendo a todos os nossos telespectadores e a todos os nossos seguidores no Facebook, pela marca de 100 mil pessoas nos acompanhando todos os dias através dessa importante rede social. E não deixe de se inscrever nas outras, no Instagram, no Twitter e também no YouTube, está aí na sua tela. O Cruzando as Conversas volta amanhã para falar sobre corrupção, inclusive nos programas de governo. Há essa tristeza envolvendo o auxílio emergencial com gente de muitas posses, né, se apropriando de recursos que são para os pobres. Vamos falar sobre isso aqui, que é um tema importante e contamos com a sua audiência. Uma boa noite e proteja-se. Fiquem bem.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.